começamos a trabalhar mais intensamente com o Instituto da Criança, em parceria. E aí nós começamos a desenvolver um trabalho onde nós fizemos o PRODES, e hoje eu faço parte também do casting lá do Instituto da Criança, na parte do GIS, né, onde eu dou aula também de captação de recursos. Então, todo aquele conhecimento que a gente adquiriu dentro do Instituto da Criança, hoje eu sou um voluntário do Instituto da Criança e passo isso também para outras zonas. Eu entrei para a Primeira Igreja Batista de Ponto Chique e lá eu conheci o pastor Silas e a sua esposa da época, Cristiane, que é a que a gente se inspirou nela para fazer o nome do Instituto, a homenagem a ela. Então, eu conheci o Otávio, o Silas e a Cristiane e a gente sonhou esse sonho junto. A gente já fazia o Instituto sem a organização do Instituto. A necessidade do Instituto se deu da possibilidade da gente atuar de uma forma mais impactante no nosso bairro, na nossa comunidade. Como uma entidade religiosa, ficava difícil para a gente conseguir os benefícios governamentais e também de origem de editais e verbas parlamentares, todas essas coisas. E aí nós decidimos fazer um instituto. Eu conheci o instituto lá na Antiga 7, que é no Ponto Chique, através de um amigo meu que fazia jiu-jitsu lá. Ele me chamou para ir, eu fui e até hoje estou nele. Eu cheguei no Instituto Crisan quando era em outro bairro, no Ponto Chique, em 2016, 2017. Eu cheguei através de alguns amigos meus. Eu sempre gostei muito de esporte quando eu era adolescente, então estava tendo aula de capoeira, então eu fui. Era gratuita, falei, vou lá fazer uma aulinha de capoeira. Eu cheguei aqui ano passado, porque no ano retrasado eu trabalhei com o Otávio, que é o nosso diretor, em um outro local. Ele me convidou para participar do Instituto, que mesmo de longe eu já me sentia parte, né? Hoje nós trabalhamos em formato de escola. Então nós somos uma escola de arte, onde nós temos escola de circo, escola de capoeira, escola de teatro. A gente quer trabalhar com escolinha de futebol, a gente já está com 4 escolinhas de futebol. A gente tem taekwondo, jiu-jitsu. A gente tem um projeto chamado 60+, que são para pessoas acima de 60 anos. Esse ano nós estamos trabalhando pertencimento. A gente quer que os alunos e os colaboradores se sintam parte do espaço. E aí não só parte de que vem aqui e faz a aula, mas que realmente aqui seja uma segunda casa para eles. O Instituto ele é uma área de relacionamento. Ele é uma instituição para se relacionar. Cada atividade feita no Instituto, ela não é por si só atividade, ela é um ponto de relacionamento. Então, o aluno, a pessoa que entra aqui, ela não entra somente para fazer um circo ou fazer uma capoeira. Ela entra para se relacionar. Você faz parte de um todo, né? Você tem a assistência, você tem as pessoas que te acolhem, aí tem as atividades. Então, você entra aqui como se você estivesse sendo acolhida como um todo. O Instituto mudou minha vida bastante, né? Meus pensamentos também. Hoje eu percebi que a vida na cultura, para mim, ia ser melhor do que tem quartel. E eu amo muito o que eu faço aqui no Instituto. Eu queria aprender a saltar para fazer dentro da capoeira. Só que na aula da capoeira eu não estava conseguindo ter tempo para poder ir nas aulas e tal. E aí me falaram também da aula de circo. Eu queria ser da Marinha, aí passou um tempo, eu ficando no Instituto, eu percebi que eu não tinha nada a ver lá dentro. E eu fui inserido no mundo do circo e no Instituto Crisan através da acrobacia de solo nas atividades de circo do Instituto, que na época era outro professor. E aí foi assim que eu comecei no Instituto, tipo, segunda, quarta, direto, sem faltar, de tarde, de noite, terminava a escola, eu ia direto e ficava lá praticamente o dia todo, né? As crianças gostam aquela pós-aula, né? E aqui eles ficam ainda, conversa, brinca, faz uma atividade, para depois ir embora. E em outros lugares, geralmente assim, acabou o horário, o professor tem que ir embora, né?
É olhar para o indivíduo, trabalhar ele. Então, nós temos aqui toda uma estrutura com assistente social, psicólogos, advogados, tudo isso para trabalhar a questão da questão familiar, a questão da saúde mental, a questão da segurança alimentar. Tudo isso é muito importante. É difícil falar da Cris sem se emocionar, tá? Assim, é muito difícil. Foi uma pessoa muito importante na minha vida, uma amiga que me ajudou muito, e uma pessoa humana. Então, acho que o Instituto hoje traz essa essência dela, sabe? O Instituto hoje a gente cuida de pessoas porque a Cris inspirou a gente nisso. No momento em que a gente estava regularizando a questão do Instituto, com o CNPJ, com todos os... transformando exatamente numa pessoa jurídica, foi o momento em que a Cristiane faleceu, Cristiane de Andrade, e aí a gente transformou o Instituto e resolvemos homenageá-la. E aí nós colocamos o Instituto Crisan. Cris de Cristiane, Anne de Andrade, Instituto Crisan. O Instituto foi feito com muito amor e até hoje eu vejo muita gente aqui fazendo as coisas com amor. Então, isso que te motiva. Você vê que no pouco a gente fez muito. E por isso que eu tenho essa motivação de estar sempre perto. Né? A gente espera que as pessoas passem por esse portão e sejam diferentes, se transformem de alguma forma. E aí é isso que eu acho que é o perfil do Instituto. A pessoa entra de um jeito e sai daqui de outro. Meu olhar é um olhar de alegria. Perceber que a gente está mudando vida de outras crianças e jovens também. Um aprendizado dentro de casa, a parte social, aprender a respeitar o trabalho dos outros. Então, isso melhora muito no convívio social, na escola, que traz um pouco de responsabilidade social para ela também. O Instituto, para mim, é muito importante. Eu ainda não vou saber mensurar o quão de importância o Instituto tem para mim, porque ele abriu muitas portas. Talvez, se eu não tivesse um Instituto, eu estaria fazendo outras coisas da vida. Talvez eu não teria seguido a área artística. O Instituto, para mim, ele é vocação. Uma palavra que eu falei é vocação. Existem, às vezes, pessoas que passam a vida inteira sem saber a sua vocação, sem saber para que estão aqui, sem saber qual é a sua missão aqui, e ela passa a vida inteira atrás e frustrando. Quando você está certo da sua vocação, você pode ir para o Japão, que lá você vai ser vocacionado. Você vai saber o que você vai fazer. Eu respiro o Instituto, dentro do Instituto eu respiro o circo. 24 horas por dia, todo dia. Estou em casa, trabalhando, vendo edital para a gente inscrever o Instituto, para inscrever os alunos editais circo. Então, eu sou um Instituto. O Instituto, para mim, é uma continuação de pessoas muito importantes na minha vida em momentos muito difíceis. O Instituto, para mim, é um sonho que se tornou realidade, né? Que eu não comecei esse sonho, que eu entrei agora nele, mas ele já era meu sonho e eu não sabia.